Lucas 19, vamos ler do 1 até o 10. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje na tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entrementes, ou entretanto, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Pode sentar. Glória a Jesus. Quero aqui com alegria apresentar nosso meio ali, o irmão Francisco, que é a família dele ali, lá atrás. Irmão Francisco, levanta a mão. Ali, glória a Jesus. Tiveram um tempo congregando conosco e depois foram embora para Natal, não foi? Estão lá ainda? Estão só viajando, passeando. Amém. Glória a Deus. Irmão Francisco passou aí pela enfermidade, mas o Senhor deu vitória. Glória a Jesus. Que bênção, né? Que maravilha. Testemunho forte aí, viu, irmãos? Que Deus é fiel. Amém, queridos? Quem confia no Senhor, irmãos, tem a bênção de Deus. Glória a Deus. Também está conosco o Jefferson, levanta a mão, cadê? Está ali. E a Natasha, né? Que bênção. A Natasha estava conosco na sexta-feira. Que Deus abençoe grandemente. Vamos lá no 3, 1, 2, 3. Seja bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre. Sinta-se bem. Jesus te ama. E nós da Shalom também. Amém. Glória a Jesus. Aplauda o Senhor. Deus abençoe aos irmãos. Meus irmãos, eu quero convocar você para sábado agora, a gente ir para esse evento. Vai ser uma cruzada, vai ser uma bênção, vai começar às 18 horas. Eu vou marcar para chegar aqui às 5 da tarde, para a gente sair no mínimo às 5h30. Tá certo? E aí nós vamos para esse evento. Eu quero contar com toda a igreja. Por quê, irmãos? Porque é importante. Não sei se você também deu uma notadazinha, mas quem está participando do jejum também é para isso. Termina agora sábado, né? Dia 21, o jejum de Daniel, que nós estamos participando desse jejum, que tem sido bênção para nós. Amém? Então, quero contar com você para sábado agora, nós irmos ali para a nossa sede, o ônibus vai estar aqui, você não vai ter nenhum custo para ir, certo? Só que agora nós temos que convidar pessoas para ir com a gente ali para esse evento. Então, toda a igreja, os irmãos, quero contar com os jovens e os jovens da igreja. Os jovens têm que estar lá, né, dando essa força, os casais, as famílias, leva as crianças. A gente vai fechar a rua, irmãos, vai ser seguro, não tem nenhum problema lá de insegurança. Está entendendo? Então vai ser uma coisa boa, como minha esposa falou. No ano passado, irmãos, vou falar isso aqui, não está sendo transmitido, está sem internet hoje. No ano passado, a gente fez o nosso evento, mas foi tão difícil. Vou falar uma coisa para vocês aqui, irmãos. Nós temos que orar bastante. Nós pedimos às autoridades, à prefeitura, um palco, ano passado. E ficamos naquele impasse. Vai dar certo, não dá certo, dá certo, não dá certo. Só que não deu certo. Não deu certo. E aí entrou em ação conosco o Rodrigo e o Messinho, que eles pagaram o palco para a gente. Ainda bem que eles entraram, não, vai ter a festa sim. E só o palco foi 2.500. E aí Sonte alugou, né? Aquela coisa toda. E esse ano a gente não ia fazer por causa de política, né? Nós estamos no ano eleitoral de política, sabe por que as guerras. Só que tem um empresário que ele trabalha, ele é um cara, tem uma empresa de
energia solar, que ele é servo de Deus, empresário, e ele fez um voto com o Senhor de fazer esse trabalho missionário. E ele montou um caminhão, né? Aqueles caminhão, um palco, com som e tudo. E ele está, né, fazendo esse trabalho. E ofereceu para nós. Tem custo, só que ele ofereceu para Shalom como uma oferta, né, para o Senhor. A gente não ia fazer por causa disso. Ele, não, está aqui. Vamos fazer o evento de vocês. A gente só foi atrás das licenças, porque todo evento no meio da rua tem que ter as licenças. E são poucas não, são muitas, viu, irmãos? E aí, graças a Deus, deu certo e nós vamos fazer agora dia 21. É um evento da igreja, do Ministério Shalom, tá bom? Então, quero que você se prontifique comigo, para sábado agora a gente estar junto naquele evento, vai ser uma bênção, e eu acredito que Deus vai fazer maravilhas naquele lugar, viu? É evento nosso, não é evento da sede não, é do ministério, irmãos. Vocês sabem que todo ano a gente faz esse evento, amém? Glória a Deus. É um negócio que a gente vê que é uma luta, mas é porque é para o reino de Deus, é espiritual. E a gente, no nome do Senhor Jesus, vamos fazer e vai dar certo, para a glória do nome de Jesus. Glória a Deus. Então, conto com vocês, agora sábado, dia 21, e a gente vai encerrar também a nossa campanha, o nosso jejum de Daniel, e já tem muita gente contando testemunho das bênçãos que o Senhor tem feito através desse jejum. Glória a Deus. Meus irmãos, com a sua Bíblia aí aberta, ou então olhando para o telão, vamos reler o versículo de número 10. E vamos trazer a mensagem da parte do Senhor. Fiz todo um esboço da mensagem, quando cheguei nem lembrava da internet. Aí nem consegui baixar. Mas foi eu que estudei, né? Então, como é que você estuda uma coisa e não sabe, né? O esboço é bom porque você sabe para onde vai andando, né? Para não perder o tempo. Mas é bom, irmãos, você estudar, viu? Estude a palavra do Senhor. Versículo 10. Lucas capítulo 19, versículo 10. É o versículo chave dessa história. História é essa que vamos contar aqui nessa noite. Diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Eu não sei se você já analisou, mas eu já analisei, irmãos. Eu era esse perdido. Eu era esse perdido. Você entendeu isso? O Filho do Homem, o texto está dizendo, Lucas está escrevendo dizendo que esse Filho do Homem é Jesus, que é o Filho de Deus. O Filho do Homem, e esse Filho do Homem é o mesmo Filho do Homem que Daniel também fala. O Filho do Homem, ele veio salvar, buscar e salvar o perdido. Preste atenção no trabalho de Jesus. Hoje o culto é de missões. Então a palavra eu quero mais motivação para a obra missionária. Mas preste atenção no trabalho de Jesus. No capítulo 15 de Lucas, Jesus vai contar 3 parábolas. O capítulo 15 fala de 3 parábolas. A primeira dela é da ovelha perdida. Tinha umas pessoas ali com Jesus, tinha uns publicanos, tinha uns fariseus, tinha uns escribas. E Jesus vai contar a parábola. A primeira parábola é da ovelha perdida. A partir do versículo 4. Coloca lá Lucas 15. Ele diz: qual dentre vós o homem que possuindo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Eu lendo esse texto, olhando a ótica
do capítulo 19 de Lucas e o versículo 10, e parafraseando com esse texto, eu olho para Jesus e vejo Ele na sua missão. Qual a missão de Jesus? É ir buscar o perdido. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. A ovelha desgarrada, o pastor tinha 100, uma se desgarrou, as 99 ele deixou lá numa aprisco guardada, e ele vai em busca da ovelha perdida. Mas o interessante é que ele encontra, e a aflição nossa, e aí fala agora como pessoas comuns, humanas, a aflição nossa é porque, será que está viva, né? Será que eu vou encontrar ela bem? Será que eu vou conseguir achá-la? Embora tenha esses questionamentos, mas nós somos impulsionados a ir buscar. E Jesus está olhando para as pessoas que estão ouvindo ele e diz assim, olha, por parábola diz, qual o homem que perdendo uma ovelha não vai atrás dela? Mas o versículo de número 5, coloca aí, olha o que diz, achando-a, põe-na sobre os ombros, e cheio de quê? De júbilo. Cheio de júbilo, cheio de alegria. Ele volta, passa o versículo 6. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhe, alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Percebe, queridos, que há uma alegria. A Bíblia nos diz que há uma alegria no céu para um pecador que se arrepende. Sabe o que é que eu imagino? E eu quero que você possa também imaginar junto comigo, até de uma forma melhor. É que há uma expectativa no céu, olhando para uma pessoa perdida, mas que o Evangelho chega até ela. A mensagem das boas novas chega até ela. E ela, escutando uma vez esse Evangelho, ela é tocada. E sendo tocada, porque nós sabemos que quem convence o homem da justiça, do juízo, do pecado é o Espírito Santo. E o Evangelho toca no coração da pessoa através do poder do Espírito Santo. E essa pessoa, ela é convencida da sua perdição, do caminho perverso. E aí ela aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu imagino naquele momento que a pessoa com alegria aceita Jesus, há um júbilo, há uma alegria tão indizível, tão tremenda no céu, por uma pessoa só, que diz, eu aceito o Senhor Jesus como Senhor da minha vida. Percebe-se que o texto diz isso. Esse homem traz a ovelha nos ombros, e com júbilo ele volta para casa. Mas ele não vem só, ele com alegria, ele vem com tanta alegria, que ele transborda, e ele quer contar, e ele quer dizer, olha, estava perdido, eu achei, a minha ovelha, eu não tinha mais esperança, mas eu achei ela, vem se alegrar comigo, vamos fazer uma festa, porque Deus é misericordioso. A segunda parábola é da dracma, versículo 8, se eu não me engano, começa dizendo, ainda de Lucas 15, e qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perde uma, não acende a candeia é uma lamparina, vai à casa e procura, vou ter que explicar de novo, né? Candeia é uma lamparina, e lamparina é uma luz, amém? Tem gente que não sabe o que é lamparina, as crianças, os novos aí não sabem, né? E vai à casa e procura diligentemente até encontrá-la. Também achando-a, versículo 9, achando-a, reúne as amigas vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que se tinha perdido.
Então, nesses dois textos, há uma alegria por encontrar a ovelha, por encontrar a dracma. E aí eu entendo uma coisa, queridos, que aquele pastor de ovelha, ele tinha dracma. Ele tinha 100 ovelhas. Quem tem 100 ovelhas tem dracma. Só que a dracma não era importante. O que era importante para ele era a ovelha. Sabe o que eu entendo nessa noite, irmãos? Que cada um tem o seu valor. Cada pessoa tem o seu valor. Talvez alguém que está lá fora, nós possamos olhar para ela e não dar um valor. Mas Deus tem outra pessoa que já olha para aquela outra pessoa e dá um valor. Quem está entendendo? Talvez você, quando ainda estava desgarrada, alguém olhava para você e não valorizava, mas outra pessoa olhava para você e valorizava você, e dizia: eu ainda vou ver o fulano na igreja, ainda vou ver o fulano salvo, ainda vou ver o fulano cantando louvor, ainda vou ver o fulano carregando uma Bíblia num dia de culto, no domingo, indo para a igreja. Talvez o outro diga no seu coração: não, esse aí nunca vai para a igreja. Mas o outro, por quê, irmãos? Porque para cada pessoa há um valor. O valor do pastor de ovelha era a ovelha, ele tinha dracma, mas a ovelha era importante. Para essa mulher que tinha 10 dracmas, perdeu uma, essa que perdeu para ela era importante. A última parábola começa no versículo 11 e vai até o final do capítulo, que é o filho pródigo. Filho pródigo, vou ser mais curto para você. O filho pródigo, ele mesmo se perdeu. Ele mesmo se perdeu. Presta atenção, ele já estava na casa do pai. Ele já participava da bênção do pai. Ele já estava debaixo da proteção do pai. Mas ele mesmo quis se perder. Mas qual é a alegria do filho pródigo? É porque ele voltou. E quando ele voltou, o pai recebeu com alegria. E não só recebeu com alegria, mas diz a Bíblia para nós que o pai fez uma festa e matou o novilho cevado. O novilho cevado é aquele animal mais gordo da fazenda, aquele mais valoroso da fazenda. Matou o novilho cevado e comemorou a volta do seu filho. E ele diz: esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. E houve também uma festa. Eu quero começar contando essas parábolas. Por quê? Porque dentro do contexto do Evangelho, Jesus, irmãos, ele tem essa visão. A ótica de Jesus é ir atrás do perdido, é ir atrás da pessoa, do ser humano que está perdido. Quando você lê comigo no versículo 1 do capítulo 19, que diz assim, olha aí, sua Bíblia está no telão: entrando Jesus, entretanto, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Nessa passagem, que Jesus está entrando em Jericó, ele está entrando em Jericó. Irmãos, nós não conhecemos os planos de Deus. Se você fica olhando às vezes para o que Deus está fazendo através da sua vida, você não vai compreender. Porque os planos de Deus, irmãos, não são os nossos planos. A Bíblia diz que os planos de Deus estão acima dos nossos. Amém? Você crê nisso? Às vezes nós estamos pensando aqui, mas o Senhor pensa aqui, e o plano dele é maior. Escute isso. Quando Jesus vai entrando em Jericó, dessa vez acontece duas coisas importantes para nós. Jesus tem um alvo, Jesus tem um foco.
E eu quero já informar para vocês que o alvo de Jesus, o foco de Jesus, sabe quem era, irmãos? Era Zaqueu. Jesus entra em Jericó nesse dia só para se encontrar com Zaqueu. Só que ele está entrando. A Bíblia diz que ele entrando em Jericó, e aí nós vamos voltar um pouquinho atrás, no capítulo 18 e no versículo de número 35, aconteceu que ao aproximar-se de Jericó, ele não está ainda entrando, ele está se aproximando de Jericó. O que acontece? Estava um cego assentado à beira do caminho. O cego pedindo esmolas. Escuta, irmãos, Jesus está indo com um propósito de entrar em Jericó. Ninguém sabe qual é o propósito dele, ninguém sabe o que ele vai fazer lá. É por isso que eu quero que você, nesse início de mensagem, coloque no seu coração isso. Deixe Deus conduzir o plano dele na sua vida. Não fique perguntando para ele: Senhor, o que é que o Senhor vai fazer? Como é que o Senhor vai fazer? De qual maneira o Senhor vai fazer? Só diga para ele: sabe o que? Senhor, cumpra o teu plano na minha vida, Senhor. Porque o plano dele é bom e perfeito, irmãos, para nós. O cego Bartimeu, nós sabemos que é o cego Bartimeu, está à beira do caminho. Só que vai passando um tropel de pessoas. Olha, Jesus vai passando. Um tropel de pessoas vai ali acompanhando Jesus, os discípulos, os 12, mas os demais discípulos, as pessoas que queriam ver Jesus. Não era pouca, era uma multidão. O texto claramente diz que quando o cego, à beira do caminho, ele escuta. O que está acontecendo aí? Alguém diz: é Jesus de Nazaré que está passando. Olha isso. Irmãos, diga assim: escuta. Diga para alguém: escuta. Nós precisamos escutar. Você precisa escutar para ver. O cego não via, mas ele escutou para ver. Quem está entendendo? Diga para alguém: o cego não via, mas ele escutou para ver. O cego está lá. Quem está passando, alguém fala: é Jesus de Nazaré. Ele grita e diz: Jesus, filho de Davi. Agora que eu compreendo uma coisa, irmãos, preste atenção nisso. Aquele cego que estava ali, ele escutava. Lógico que ele escutava, mas não é isso que eu quero dizer para você. Ele escutava, tudo que passava por ele escutava. Então ele escutou várias das vezes alguém falando de Jesus. Irmãos, a salvação vem pela fé, o milagre vem pela fé. Ele escutou várias vezes alguém falando de Jesus, mas não é dizendo: ei, o Jesus lá de Nazaré, o Jesus está aqui na Judéia, o Jesus voltou lá para Galiléia. Não é isso não. É alguém dizer: Jesus aonde ele passa ele faz milagre. Jesus levantou o homem lá no tanque de Betesda, lá perto do templo. Jesus curou. Jesus, sabe a história? Jesus, ele ressuscitou um homem que estava 4 dias morto lá em Betânia. Você sabe disso? E o cego escutou isso, irmãos. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Está lá em Romanos 10. E aí ele não perdeu o tempo. Jesus, filho de Davi, tem o que? Compaixão de mim. Jesus! Nós temos um homem lá atrás dali que é um milagre de Deus. Ele fez isso. Ele gritou por Jesus: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Alguém diz assim: ei, ele não vai te escutar não. Irmãos, eu acho lindo, sabe o quê?
Não sei se você também acha, mas eu acho linda essa passagem da mulher do fluxo de sangue. Segura para você entender. Essa mulher botou no coração dela, o texto diz que ela botou no coração dela: se eu apenas segurar a orla do seu vestido, o manto de Jesus, o vestido dele, irmãos, lá embaixo, é assim, e se eu apenas segurar, eu não preciso falar com ele, eu sei que ele cura, eu sei que ele tem poder, eu só preciso segurar na orla do vestido dele. E aí, irmãos, Jesus vai para a casa de Jairo, uma multidão apertando Jesus, e aí aquela mulher toca no vestido de Jesus. Na mesma hora Jesus para. O texto diz que ele para, e quando ele para, ele diz: quem me tocou? E aí a multidão olha para ele. Pedro e os demais discípulos dizem: Senhor, a multidão te aperta, e o Senhor diz: quem me tocou? Aí o Senhor diz: alguém me tocou, porque de mim eu senti sair virtude, de mim saiu poder, e essa pessoa que me tocou, ela recebeu esse poder na vida dela. Isso não é lindo, irmãos? A mulher, não podendo esconder, revelou tudo: o Senhor foi eu. O cego não se calou. Diga para alguém assim: se você se calar, você continua cego, continua sem bênção, continua sem milagre, continua sem resposta. O Senhor diz para ti nessa noite: abra a tua boca e começa a clamar. Abra a tua boca e começa a dizer: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele gritou, e Jesus está indo, e ele grita a terceira vez, e Jesus para. E quando Jesus para, ele diz: manda chamar, traz logo. Aí levanta, chega lá: ei, ceguinho, levanta, o mestre te chama. E ele tira a capa de cima dele, ele diz assim: nunca mais eu vou precisar dessa capa. Ele lança a capa de cima dele, ele se levanta. Alguém leva ele até Jesus, e Jesus pergunta: o que é que eu te quero que te faça? O que é que tu quer que eu te faça? E ele diz: Senhor, que eu torne a ver. E Jesus fala: vê, a tua fé te salvou. E os olhos se abriram. Vamos aplaudir a ele, irmãos. Oh. Então Jesus está entrando em Jericó. E Jesus não perde, irmãos, tempo. Lá em João capítulo 4, diz que Jesus, irmãos, ele escuta que alguém falar. Quem está falando isso é os fariseus dizendo: ó, Jesus, ele batiza e faz discípulo mais do que João. De modo que o texto diz que Jesus não batizava, quem batizava era o discípulo dele. Mas ele ouvindo isso, ele quer saber: eu vou para Galileia. Ele sai da Judéia, está no Jordão, e vai para a Galileia. Mas o texto diz para nós que era necessário ele passar por onde? Samaria. E está indo Jesus caminhando, saindo da Judéia, está indo para a Galileia, e era necessário passar por dentro de Samaria. E a cidade que ele vai passar é uma cidade chamada Sicar. E nessa cidade tem um poço chamado Poço de Jacó, aonde já era a hora nona, ou melhor, a hora sexta, que era meio-dia. Jesus senta ali na beira do poço, e os discípulos dele vão até a cidade comprar comida. Olha só, Jesus não tem, irmãos, isso aqui não é coincidência, é o plano de Deus, irmãos. É o plano de Deus. Eu estava vendo um testemunho de uma vez, às vezes parece loucura as coisas de Deus, irmãos. Mas tem uns pedidos que Deus atende que é loucura mesmo. Eu estava vendo um testemunho de uma mulher que ela disse que uma vez o Senhor falou para ela, o Espírito Santo falou assim: ó, vai até em frente àquele mercado, e naquele mercado você vai, chega lá e vai plantar a bananeira. Sabe o que é isso, né? Você fica com as pernas para cima, cabeça para baixo, a mão no chão. Você planta a bananeira. Ela: eu, Jesus, fazer isso? É tu mesmo, Senhor. Mas vem no coração dela aquela voz dizendo: vai lá no mercado e em frente, parece que era um frigorífico, e planta a bananeira lá. Ela olhou, não tinha ninguém. Quer saber, eu vou plantar a bananeira. Está pedindo? Ela vai lá, planta a bananeira, as pernas para cima. De repente ela baixa de uma vez, se levanta para sair, porque alguém estava vendo. É coisa de doido, irmão. Uma mulher se levanta e diz: ei, vem cá. Por que
que você fez isso? Aí ela, assustada, envergonhada, assim: olha, não sei te explicar não, mas o Espírito Santo disse para mim plantar a bananeira aqui. Aquela mulher assim: olha, eu tinha perdido a esperança em Deus, mas eu falei: Senhor, se tu mandar alguém aqui, coisa de doido, irmãos, aqui na minha frente para plantar uma bananeira agora, eu acredito que o Senhor está comigo ainda na minha vida. Na mesma hora o Senhor mandou. Amém? Essa coisa de doido, mas irmãos, essa coisa do Senhor na nossa vida. Jesus está entrando, ou melhor, está indo para Galiléia, ele chega no poço, para, e aí, irmãos, não tem ninguém, meu dia, o sol quente, sol lá daquele Oriente Médio ali, irmãos, no meu dia é 45 graus. Olha, vem a mulher samaritana. Nós só sabemos o nome dela, que é a mulher samaritana. O único canto que dá o nome para ela é lá no The Chosen, né? Mas a mulher samaritana. E ela chega envergonhada. E ela bota a água, o cântaro no poço, levanta, tira o primeiro, o Senhor e mulher, não um pouquinho na tua água. E ela diz: como é que tu, sendo judeu, me pede água que sou mulher samaritana? Aí tem, entre colchetes dizendo, né? Os samaritanos não se davam com os judeus. Entre aspas, né? Jesus olha para aquela mulher e diz: ô mulher, se tu soubesse quem é que te pede água, se tu soubesse quem é que está falando contigo, tu me pediria. Tu me pediria e eu te daria a água viva. Nós sabemos que essa mulher foi salva, irmãos, porque ela recebeu Jesus. Quando a pessoa é salva, ela recebe Jesus, irmãos, o desejo dela é transmitir, é compartilhar, é sair gritando, é sair dizendo para outras pessoas. E aí, que eu entendi, querido, que é Jesus, diga assim comigo, é Jesus que atrai as pessoas. Irmãos, não é a igreja aqui, não é a cadeira dessa confortável. Quando nós colocar ar-condicionado vai ficar melhor, mas não é isso. Quem atrai as pessoas é Jesus. Você está entendendo? Eu vou te explicar por quê. Presta atenção. A Bíblia diz para nós, irmãos, que Jesus vai entrando em Jericó. No capítulo 19, no versículo 2 diz: e eis que um homem chamado Zaqueu, ele era maioral dos publicanos e rico. Ele não apenas era publicano. Quem é o publicano, pastor? Todos os publicanos, irmãos, eram empregados de Roma. Eram os coletores de impostos. Você tem que entender que na época de Jesus o Império Romano dominava. Então Roma tinha dentro das cidades quem recebesse impostos para ele, né? O Império Romano. E aí quem recebia eram os próprios judeus. Judeus que eram contratados por Roma para receber impostos do povo. Mas por receber já receber imposto, já era tido essa pessoa de má fama aos olhos dos outros judeus. Só que os cobradores de impostos tinham uma fama de roubar. Eles roubavam, eles cobravam mais. E Zaqueu não era apenas um cobrador de imposto, ele era o chefe, ele era o gerente, era o cara que comandava os cobradores de impostos. Olha como Zaqueu era, irmãos. O texto diz que ele era publicano e rico. Só que no versículo de número 3, o versículo nos diz que ele foi atraído por Jesus. E aí eu quero que você escute isso.
não é a figura de Jesus, porque nós não temos nenhuma figura de Jesus, irmãos. Aqueles quadros que as pessoas pintam daquele homem do cabelão, dos olhos azuis, irmãos, não é Jesus. Até bonito é, mas não é Jesus. Nós não temos uma figura de Jesus. Nós não temos um rosto de Jesus. Não tem. Não tem como a gente dizer. A única coisa que sabemos é que Jesus era judeu. E judeu, eles não se pareciam com aquele homem lá do quadro bonito. Não era desse jeito. Eu me lembro quando era criança, não sei se vocês também lembram, os mais antigos aqui, que tinha aquele filme que passava nas ruas, né? Era Jesus e o filme. Para mim aquele ali era o Jesus, irmão, acredita? Era criança, irmão. Era muito antigo, viu? Olha, antigo. Era um grupo de missionários que passavam em bairro, aí botavam um telão. Era aquele projetor antigo que tinha aquela luzona forte. Aí botava um pano. Aí a gente assistia aquele filme, Jesus, ainda tem ainda até hoje, Jesus o filme. Aí nós assistia no meio da rua. Para mim aquele era o Jesus. Mas ali depois eu entendi, a gente vai crescendo, vai descobrindo que era um ator. E tivemos vários atores que fizeram o papel de Jesus nos filmes. É uma interpretação. Nós não sabemos quem é Jesus, de fato, de verdade, na sua figura humana. Só que Zaqueu ele não apenas queria ver Jesus, ele foi atraído por Jesus, irmãos. Só que para ele ser atraído por Jesus, como foi que aconteceu isso? Imagine aí, vamos imaginar, me ajude nessa noite. Como acha que você pensa, como foi que Zaqueu foi atraído? Como foi que Zaqueu foi colocado no coração dele o desejo? Rapaz, eu quero saber quem é esse homem. Escutei aqui o Adel falando que foi o cego. Mas ele já estava entrando em Jericó. Eu imagino que o cego também estava naquela caravana. Sabe o que foi que aconteceu, irmãos? É o que acontece hoje. Olhe para mim. Evangelho. Quem? Evangelho. Alguém. O que é evangelho? É alguém falar de Jesus. Alguém falou de Jesus. Alguém chegou lá em Jericó dizendo: tem um homem lá de Nazaré, tem um homem lá de Cafarnaum, tem um homem lá da Galileia, que aonde ele passa acontece milagre. Alguém já disse que ele curou, né? Que ele curou um cego. Alguém já disse que ele já libertou um demoniado. Alguém já disse que ele já ressuscitou um homem que estava morto 4 dias. Alguém já disse que ele curou a mulher que estava com fluxo de sangue. Alguém já disse que ele se encontrou com um leproso e o leproso foi purificado da sua lepra. Esse homem chamado Zaqueu escutou muito isso. E ele escutando isso, o evangelho é isso, irmãos. O evangelho vai tocando, o evangelho vai tocando, até que a pessoa tem vontade de saber quem é esse homem. Só que preste atenção na coisa. O evangelho é Jesus. Diga comigo, o evangelho é Jesus. Nós não precisamos querer ver o rosto de Jesus. Nós temos o evangelho que é Ele, irmãos. Agora preste atenção. Jesus, Ele é o que atrai. Não sei como você já viu, mas eu quero fazer aqui uma comparação. Todas as plantas que dão frutos ou dão flores, elas precisam serem polinizadas. Todas as plantas que dão frutos, irmãos, elas precisam serem polinizadas. Como é que funciona isso? Como é que uma planta está lá e ela precisa receber o pólen para que ela dê fruto? Como é que ela vai fazer isso? Sabe como é que ela faz? Primeiro, antes de dar o fruto, ela gera uma flor. Quando ela gera aquela flor, dentro daquela flor tem um néctar. E aí que vem o trabalho das abelhas.
As abelhas, irmãos, elas vão de flor em flor, elas vão recolher aquele néctar, mas quando ela chega naquela flor, que ela entra dentro dela, ela se envolve com os pólens. Isso aqui é matéria de biologia, não é isso? Ela se envolve com aqueles pólens, e aí elas saem de novo daquela flor e vai para outra flor. Quando chega naquela outra flor, ela vai, o pólen que ela trouxe da outra, fica naquela, e ela pega também naquela. Mas o que é que ela quer? É o néctar. Jesus é essa flor que atrai as pessoas. Olha para mim, as pessoas vêm por causa do mel. O mel é bom sim ou não? As pessoas vêm atrás de Jesus porque Ele é bom, porque Ele tem o que dá para nós. Você está entendendo, querido? Mas quando você vem lá do mundo, como nós viemos do mundo, sem Deus, sem esperança, sem paz, a gente vem quebrado, a gente vem, irmãos, enfermo, a gente vem no fundo do poço, mas quando a gente chega, é atraído por essa flor, que a gente encontra com a flor que é Jesus, que a gente se envolve, e a gente sabe que a flor tem mel, porque a flor tem mel, e a gente se alimenta daquele néctar, e aí a gente se envolve com aquele pólen. Quando você sai, sabe, quando você sai, você está levando o pólen para outro lugar. É assim que Jesus contagia, irmãos, muita gente. Alguém chegou e viu um milagre aqui, ela vai contar lá com lá. Quem está entendendo? Jesus vai ver um milagre aqui e vai contar no outro canto. Vai dizer, eu fui lá na igreja, eu vi um milagre acontecer lá, eu vi um testemunho maravilhoso, e essa pessoa começa a contagiar outra, e outra que está precisando, outra que está no fundo do poço, outra que está morrendo, outra que está, irmãos, sabe, sem esperança. Ela escuta isso. Me lembro o testemunho da mulher, irmãos, que ela estava no fundo do poço, numa depressão profunda, deitada no fundo de uma rede, sem sair, dentro de casa, sozinha. E aí os irmãos fizeram um culto que te fazia antigamente no meio da rua, chamado campanha. As campanhas na rua. E aí o louvor era o número 15. O 15 da árvore, que é o mais contado das campanhas no meio da rua. E o louvor diz, né? Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado. É pecado, viu, irmãos? Castigado em Jesus, foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Ela ouve esse é o coro, ela ouve esse coro, ela é tocada. Com pouca força, ela se levanta, ela sai fora na porta. E alguém chega até ela e fala de Jesus para ela. E ela vai até aquele culto e aceita Jesus no meio da rua. E foi salva, foi liberta, porque ela foi atraído por Jesus. Você está entendendo, querido? E por que a gente sabe o testemunho dela? Porque ela se envolveu com esse pólen, e ela sai transmitindo esse pólen para quem não tem, para que também tenha vida, para que também tenha um fruto, e fruto com abundância. Louvado seja Deus. Então Zaqueu, irmãos, ele ouviu, mas aí naquele dia, ele sabe que Jesus está vindo, entrando em Jericó, e ele quer ver quem é Jesus. Só que nós entendemos, o texto diz para nós, primeiro, ele era de pequena estatura, ele não podia ver Jesus numa multidão. E o que ele faz? Eu vou mais adiante, eu subo naquela árvore, e ali eu fico esperando ele passar. E quando ele passar, eu olho para ele, vejo ele passa, vai embora, e eu sei quem é esse homem. E Zaqueu está lá em cima da árvore, subiu lá e ficou esperando. Ninguém sabia que ele estava lá em cima. Ninguém sabe, irmãos, mas o Senhor sabe. Na chamada de Natanael, você conhece essa história? Eu acho que é lá em João capítulo 1. Acho que é o versículo lá do 43 e diante. Procura ser mesmo. A Bíblia diz, irmãos, que Filipe, ele vai até Natanael.
Vai até Natanael, vai passando aí para ver uma coisa. Passa. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. A quem se referiu? Filipe já tinha sido encontrado por Jesus. Veio, foi atraído. Agora ele estava com esse pólen nele. Ele vai até Natanael e diz: encontramos, achamos aquele que Moisés escreveu na lei. A quem se referiram os profetas? Jesus. Quando Filipe fala Jesus, o Nazareno, filho de José, aí o Natanael diz, bota aí, passa aí. Perguntou Natanael: de Nazaré? É esse termo mesmo. Desculpa a expressão. Se tiver alguém aqui, olha para mim, se tiver alguém aqui de lá, me perdoe, viu? Mas é assim. Tu vai da onde? Eu sou lá do Bom Jardim. Bom Jardim? Vixe. Não é assim? Eu não sei vocês, irmãos, eu sou da Jurema, né? Cresci da Jurema ali. A Jurema teve um tempo que era um caos. E quando dizia lá em Fortaleza: tu é da onde? Sou lá da Jurema. Vixe. As pessoas saíam até de perto da gente, com medo. O que foi que Natanael disse? De Nazaré? Nazaré? Ele diz: pode sair alguma coisa boa? O que foi que Filipe disse? Vem e vê. Vem e vê. Tu ainda não viu ele. Escute isso, irmãos. Jesus está aqui nessa noite dizendo: vem e vê. Você não vai ver ele fisicamente, você vai ver o Evangelho, você vai ouvir o Evangelho. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Natanael chegou até Jesus, irmãos. Jesus olha para ele e diz assim: eis aqui um verdadeiro israelita, a quem não há engano. Jesus olha para Natanael a primeira vez e diz assim: eis aqui um israelita, em quem na vida dele não há engano. Agora eu quero fazer um contexto. Natanael era um homem direito. Natanael era um homem sincero. Quem dá prova disso é Jesus. Só que ele estava sofrendo. Muitas vezes, irmãos, nós praticamos a justiça, mas por causa da injustiça a gente sofre. Mas o Senhor diz para nós lá em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte: bem-aventurado aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça, porque vocês todos serão consolados. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça. Ei, irmão, vai chegar o momento da justiça de Deus. Natanael, irmãos, ele era um homem direito, um homem íntegro. Era um homem que tinha um caráter, mas estava sofrendo. Agora escute isso, ele era bom, era uma pessoa boa, era uma pessoa que, se você olhar para o texto, o próprio Jesus diz assim: eis um israelita em quem não há engano, mas estava sofrendo. Não adianta, irmãos, viver nesse mundo sem Jesus. Você pode ser a melhor pessoa, você pode ser uma pessoa perfeita, fazer tudo direitinho, mas sem Jesus não dá. Jesus olha para ele e diz: eis aqui um verdadeiro israelita, a quem não há dolo, a quem não há engano. Aí Natanael diz: de onde me conheces? Isso aqui é forte, irmãos. Olha a resposta de Jesus. Respondeu Jesus: antes, lê comigo aí, diga: antes de Filipe te chamar. Escute isso, irmãos. Antes de Filipe te chamar, de Jesus: ei, eu não preciso te conhecer, eu não preciso apertar na tua mão. Diz Jesus para Natanael assim: ei, Natanael, você não entendeu. Antes de Filipe te chamar, eu já te via. Agora via como? Olha para o texto, irmãos. Eu te vi quando estava debaixo da figueira. Você, irmãos, olha para esse texto e você: eu te vi quando estava na figueira. Você vai entender isso agora, irmãos. Jesus não estava lá. Nós sabemos, Ele é Deus, Ele pode fazer isso, amém, irmãos? Só que Jesus não viu, não foi Natanael. Ele viu a dor. Ele viu o sofrimento. Quem está entendendo? Irmãos, Jesus, Ele vê a nossa dor, Ele vê o nosso sofrimento.
Ele vê a nossa angústia e só diz assim: vem provar desse mel, para você se lambuzar com esse pólen, para você transmitir para outras pessoas. Vem. É isso. Natanael ficou espantado e disse: antes Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Passa aí, olha o que ele diz. E então exclamou Natanael: mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Olha só, irmãos, por que ele falou isso? Porque só Natanael sabia o que ele estava passando. E Jesus chega e toca na ferida dele, toca na dor dele. Não só toca, mas diz: eu vim para trazer vida para você, meu filho. A mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus, recebeu vida. A mulher samaritana, Jesus tocou nela e ela recebeu vida. O Zaqueu, irmãos, ele estava em cima da árvore, escondido. Quando Jesus chega de baixo, ele olha para cima e disse: Zaqueu, diz o nome de Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém. Eu vim para cá, para me entrar na tua casa, Zaqueu. Eu vim só para isso. Eu vim hoje para Jericó, só para me entrar na tua casa. O pior pecador, irmão, se você possa imaginar comigo, o homem mais pecador, o mais rejeitado da cidade de Jericó era Zaqueu. Jesus chega lá embaixo e diz: eu vim para entrar na tua casa, meu filho. Zaqueu desceu com alegria, recebeu Jesus na casa dele. Se eu não me engano, é lá no capítulo 16 de Gênesis, quando Agar, a egípcia, está grávida de Ismael, e ela foge. Isso aqui é uma revelação de Deus tão profunda, irmãos. Irmãos, Agar era egípcia e estava grávida de Ismael. Mas quem era o filho de Ismael? Quem era o pai de Ismael? Não era Abraão? Deus tem compromisso, irmãos, quem serve a Ele, viu? A Bíblia diz que Agar sai fugida, desesperada. Capítulo 16 de Gênesis. E aí Agar vai para o deserto. E ela não sabe o que fazer, irmãos. Ela está perdida, ela está desorientada, ela não tem para onde recorrer. Mas ela está grávida de Abraão, que é Ismael. Como Deus tem compromisso, irmãos, com aqueles que servem a Ele. O Senhor disse que para Agar: volta, te humilha debaixo da mão da tua serva, porque o que está dentro de ti, eu vou fazer dele um grande homem e uma grande nação. Te humilha. E aí naquele momento, a Agar, irmãos, ela olha para o Senhor e diz: nesse lugar o Senhor me vê. Diga para alguém assim: o Senhor está te vendo. O Senhor está te vendo, irmãos, no meio da tua calamidade, no meio da tua dor, no meio do teu sofrimento, o Senhor te vê. Amém? Zaqueu recebeu Jesus na casa dele. Zaqueu desceu depressa. Zaqueu, desce depressa, porque me convém hoje estar na tua casa. Desceu ele com toda a pressa e recebeu Jesus com alegria. Olha só, irmãos. Será que ele imaginava isso? Olhe para mim aqui. Zaqueu continuou sendo publicano? Continua, irmãos. O único publicano que deixou o seu ofício foi Mateus. Jesus chegou: Mateus, vem, me segue. Mas o Zaqueu continuou sendo publicano, mas salvo. A gente não entende o caminho de Deus. A gente acha que muitas vezes que a transformação é uma mudança de tudo. Não, irmãos. Deus mudou, foi o Zaqueu. Zaqueu era odiado porque ele tinha fama, não só ele, mas todos os publicanos, de roubar. Só que Jesus entrou na vida dele, ele não precisava mais roubar. Se ele saísse daquele trabalho, outro ia ficar no lugar dele. Mas agora ele estava ali, fazendo o papel dele, com justiça, com honestidade. Mas interessante é isso aqui, olha aqui. Todos os que viram isto murmuravam. E aí nós temos, irmãos, aqui dois caminhos para nós. Ou nós somos
Da multidão que murmurou quando Jesus entrou na casa de Zaqueu? Ou nós somos daqueles, irmãos, que deixa Jesus entrar na nossa casa? Tem dois caminhos aqui. Você percebeu que tem pessoas que ela não deixa Jesus entrar na casa dela? Ela não deixa Jesus entrar na vida dela, e ela murmura quando alguém que é pecador, que está lá no fundo do poço, recebe Jesus? Ela fica com raiva. Ela não deixa Jesus entrar na vida dela, mas quando vê alguém que estava no fundo do poço recebendo Jesus, ela fica com raiva. O que nós queremos ser? A multidão ou Zaqueu? Zaqueu recebeu Jesus, irmãos. Agora olhem para o versículo para encerrar agora a mensagem. Os irmãos do louvor podem vir. Todos que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Olha aí, versículo de número 8. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Presta atenção, Jesus não foi salvo porque ele fez isso, irmãos. Essa passagem aí nos dá a direção que Zaqueu foi filantropo. Ele usou de filantropia, ele quis ajudar. Senhor, eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. Se eu enganei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Opa, agora está salvo. Não, ele não foi salvo por causa disso. Ele foi salvo por quê, pastor? Porque ele recebeu Jesus na casa dele. Ele recebeu Jesus na casa dele. Quando nós recebemos Jesus na nossa vida, irmãos, esse papel aí a gente faz automaticamente. Quando você recebe Jesus, você abre o coração. Quando você aceita Jesus, você deixa de roubar, você deixa de mentir, você deixa de se prostituir, você deixa de usar droga. Quando você recebe Jesus, irmãos, você é uma pessoa direita, você não engana mais ninguém. Quando você recebe Jesus, você é uma nova criatura. Zaqueu não foi salvo porque ele fez isso. Ele fez isso porque ele estava salvo. Ele deixou Jesus entrar na vida dele. É um engano a gente querer ser um religioso de igreja, irmãos. É um engano nós querer vir num culto e participar de um culto e dizer: oh Deus, obrigado, sei que não deixa Jesus entrar na nossa vida. Agora, quando Jesus entra na nossa vida, irmãos, Zaqueu continuou sendo publicano, mas um publicano salvo. A pessoa continua na sua vida ainda, no seu trabalho, na sua função, mas agora é salvo, agora é diferente. Você está entendendo? E aí Jesus olha para ele e diz, versículo 9: então disse Jesus: hoje, diga hoje, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de quem? De Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Cadê você nessa noite? Que estava perdido e foi achado. Que estava morto e reviveu. Fica de pé, por favor.